Você não precisa sair cortando tudo que você ama do dia para a noite. Não faz nem bem isso. Eu não estou aqui para gerar em você uma sensação ruim, apenas um conhecimento que vai te motivar e vai te gerar mais resultados, seja no emagrecimento, seja na saúde, seja na energia. Então, como reduzir a inflamação e emagrecer de uma vez por todas, de maneira correta? Como aumentar a sua longevidade, garantindo que você realmente viva mais, baixando o colesterol, baixando gordura abdominal, tendo mais energia. Será que isso é possível com comida? Eu vou te provar que é. Quantas vezes que você acaba de comer, você fica ali meio lento, querendo só deitar, só aguardando a trituração, só aguardando a digestão? Quase sempre, né? Agora imagina, pensa nisso. Você acabou de acordar. Você tem todo um dia para resolver na sua vida. Todo um dia, um monte de coisa. E se você toda hora faz digestão, me responda você. Faz sentido fazer digestão enquanto você precisa produzir? Faz sentido fazer digestão enquanto você está treinando? Eu espero que você tenha percebido então que você tem feito algumas coisas erradas aí ao longo da sua vida. Então, que tal a gente mudar esse cenário e fazer a sua alimentação parar de ser inflamatória, fazer a sua alimentação parar de afetar seu organismo para garantir realmente mais saúde, longevidade e emagrecer? Vamos lá? Vamos começar? Então vamos embora. Então, o problema da alimentação moderna é que ela tem muito nutriente que realmente deixa nosso corpo agredido. Temos que tentar não agredir nosso corpo. Então você precisa evitar algumas pequenas coisas, como eu já expliquei aqui em vídeos anteriores. Então a inflamação crônica, ela tira sua energia. Ela faz o seu sistema imune ficar combatendo alimentos, ao invés de combater doenças. Se você em algum momento não consegue reparar tudo isso, você começa a ficar fadigado. As suas células têm que se autorregenerar. Isso acontece naturalmente. E o que dificulta a autorregeneração geral do organismo? É o estresse oxidativo. Então a gente tem que evitar dar estresse oxidativo a mais do que o corpo tem capacidade de se autorregenerar. E isso, em outras palavras, chama-se inflamação. Se você está muito inflamado, você está com mais estresse oxidativo, de uma maneira geral, do que você tem capacidade de se autorregenerar. Então, a consequência é você estar cansado. Uma dessas canseiras que a gente sente acontece por conta da fadiga mitocondrial. Então, os seus músculos, suas células, elas têm mitocôndrias que produzem ATP, que é quem te dá energia. Quanto mais ATP você tiver numa quantidade ideal, mais energia você vai ter. E o contrário também é verdade. Então, se você se alimenta muito mal e não permite que suas mitocôndrias produzam ATP na quantidade ideal, porque você está muito inflamado por conta da alimentação, está com menos energia. Então existe meio que um organismo, um sistema ideal de você tentar viver, ao qual isso te ajude. Então você tem que tentar ter uma rotina ajustada e eu vou te explicar já já, bem fácil aqui, o que você tem que fazer como regra básica. Mas entenda, você não pode gerar estresse oxidativo mais do que você tem capacidade de se auto-regenerar. Senão você vai viver cansado, não consegue emagrecer, não consegue ganhar músculos e tudo por conta da fadiga que você está sentindo. E uma dessas principais vias é a sua alimentação. E você pode ver este vídeo para poder entender a relação da alimentação com a inflamação. Quais são os piores alimentos do mundo que você tem que evitar ter como rotina. E claro, você pode comê-los no final de semana, mas você não pode comê-los todos os dias, porque eles vão danificar todo o seu organismo, aumentando as suas chances de ter câncer, de não conseguir emagrecer e de viver sem energia. O primeiro ponto, você precisa entender que você tem que tirar o estresse oxidativo que está piorando o seu organismo, porque isso dificulta o emagrecimento que você tanto quer pular e não ter barriga balançando, quer ficar com um corpinho de praia, tudo isso o estresse oxidativo vai dificultar. Então a gente tem que tirar os gatilhos inflamatórios. Então vamos iniciar falando pela alimentação. Quais são os gatilhos inflamatórios que dificultam você ter um ATP ideal, te permitir que as mitocôndrias produzam ATP e que te gera muito estresse oxidativo? São aqueles de sempre que a gente sempre conversa. Açúcares
você tem o hábito de comer açúcar, o açúcar mesmo, pegar ali o grão de açúcar e colocar na sua refeição, isso está gerando em você estresse oxidativo, porque o açúcar, quando aumenta rápido no sangue, ele se liga a proteínas, tornando elas inflamatórias e reativas. Essas proteínas se ligam em todo o seu corpo e o organismo fica tentando combater essas proteínas. Não dá para comer açúcar como rotina, ainda mais se o estômago estiver vazio. Estômago vazio, açúcar é o maior pico de açúcar que você vai ter no seu organismo. Quanto mais pico de açúcar, mais proteínas reativas, gerando em você queda da imunidade, gerando em você aumento de gordura, né? Obviamente, você não consegue nem emagrecer mais, não consegue ganhar massa magra e ainda aumenta as chances de câncer, porque essas proteínas acumulam em todo o seu organismo. Beleza? E de igual maneira, óleos que são industrializados, gordura saturada, farinha, tudo que tem farinha, esquece isso. Não é para ser como rotina, é no final de semana, porque também aumenta o processo inflamatório, vira açúcar muito rápido. A gordura acumula muito como colesterol ruim, então tem que evitar essas coisas como rotina. Não dá para comer isso aí todo o tempo. Isso é para ser consumido 1, 2 vezes na semana. Projete para poder comer isso. Senão você está piorando o seu emagrecimento e toda a sua saúde, deixando você aumentado com relação a riscos de câncer, pessoal. Vamos evitar ter essas coisas no nosso corpo. E por fim, o pior alimento de todos, que é aquele que tem tudo isso e mais um pouco, que são as carnes processadas, os corantes, os conservantes. Se você for comprar um alimento, que ele tem uma carne que está guardada num produto que não estraga, não coma. Se você quer comer ketchup, não coma. Se você quer comer coisas que não estragam, ficam anos lá na prateleira, não coma. Porque se aquilo está mantendo um produto orgânico de não estragar, é porque aquela quantidade que está ali de corantes, emulsificantes, tudo que existe ali para poder não estragar aquilo vai ficar no seu intestino. E se ficar no seu intestino, células que deveriam ser regeneradas não serão regeneradas. Qual a resposta disso no longo prazo? Células velhas, doentes, câncer. Tem que evitar, pessoal. Ah, mas Armando, eu gosto tanto de comer meu ketchup. Tudo bem, eu também gosto. Todos nós gostamos. Ketchup é cheio de açúcar, sal, que torna o alimento hiperpalatável. Por isso que ele é gostoso. Vê se você gosta de tomate puro. Não gosta, porque não tem açúcar, não tem sal, não tem sódio. Então, parem de ser refém das comidas. A comida, quanto mais gostosa ela for e não natural ela for, cuidado. Cuidado, porque ela é uma comida projetada para aumentar o seu paladar, fazer você sentir prazer e querer comer um atrás do outro, gerando dinheiro para a indústria. E sua saúde no pro brejo. Agora imagina você colocando uma criança, seus filhos, nesse cenário. Então tenha atenção, pessoal. Inclusive, já compartilha o vídeo aí com as famílias, joga no grupo de WhatsApp, joga no grupo da família, nos amigos, no marido. Todo mundo tem que ver isso, porque isso é muito sério, pô. Estamos melhorando saúde pública. Ajude quem você ama. E o segundo ponto sobre essa questão aí de estresse oxidativo, eu poderia falar 1 milhão de coisas sobre rotina aqui. Eu vou ser curto e grosso, falando o básico que você precisa entender. Nosso organismo precisa de 12 horas de alerta e 12 horas de descanso. Esse descanso não é dormindo. Dormindo são 8 horas. Então, das 6 da manhã até as 18 horas, igualzinho no ciclo do sol, que a gente chama de ritmo biológico, ciclo circadiano, é o seu momento, é a sua janela para ser alerta. Ah, mas Armando, eu chego um pouquinho tarde do trabalho, eu treino 19 horas, no máximo 20, tudo bem. Mas não mais do que isso, você botou 2 horas a mais de alerta aí. Esse é o momento do alerta. O restante é, opa, calma aí, calmaria, filminho com a família, jantarzinho, ficar de boa. Quais são os pontos da rotina que você não pode errar? Tomar café fora de hora, porque vai atrapalhar seu sono, e o pior estresse oxidativo de todos eles vai acontecer pela falta de sono. Então, para poder ajustar o sono é simples. Café 9 horas antes de dormir. Ah, faz diferente, vai afetar os estágios do sono, aí a decisão é sua. Segunda coisa, quero ficar em alerta. Alerta é de manhã até 18 horas. Ah, mas eu quero treinar, no máximo até 20 horas. Cada vez que você aumenta muito o alerta, são 2 horas para baixar o alerta. Se você treinar 11 horas e quer dormir meia-noite, não vai acontecer. Não vai acontecer.
E se está acontecendo, você deve estar muito inflamado ao ponto de estar desligando. Então, pessoal, ajusta a rotina da seguinte maneira: café até 15 horas. Mais do que isso vai estragar teu sono de noite. Eu durmo 10 horas, então meu café é até 1 hora. E paciência, tá tudo bem. E a segunda coisa sobre rotina é que você não pode dormir fazendo digestão. Senão tudo que eu conversei aqui anteriormente vai acontecer também de forma exacerbada, acelerada. Não se faz digestão dormindo porque atrapalha o sono. O sangue, ao invés de ir para o cérebro, vai para o intestino, você fica digerindo. Está baixando o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, e aumentando o hormônio insulina. Eles são opostos, ou um aumenta ou outro aumenta. Como você está digerindo, você aumentou o hormônio insulina. Acabou a queima de gordura ali. Você vai fazer acúmulo de gordura dormindo. Você não vai conseguir reparar células porque dormiu mal. Então, para poder não acontecer isso e permitir que você tenha o máximo de GH possível de noite para emagrecer e também ter hipertrofia dormindo, que é lá que acontece a mágica, 4 horas antes de dormir a sua janta. Ah, mas eu não consigo. 3 horas e começa a comer alimentos que já são mais fáceis de digerir. 4 horas antes de dormir é o ideal. Por fim, uma das coisas mais renovadoras na ciência moderna. Respeite seu ciclo metabólico circadiano. Você precisa ter momentos no dia que você não digere nada, porque a digestão, como eu já expliquei para vocês, ela fica acumulando alimento e você perde energia. Você precisa ter um momento no dia que você não está triturando, porque triturar não é fácil para o organismo, gasta muita energia, e se for alimento ruim, então pior ainda, porque inflama e você não permite ter a autofagia, que é a reparação celular natural. Então, células velhas vão ser reparadas se fizer um período de jejum no dia. Então, você não precisa comer de 3 em 3 horas. Isso faz mal, inclusive. Agora, se você se projetar para ter no dia 12 a 16 horas de jejum, você está começando a ter a autofagia. Isso previne de câncer, previne doenças gastrointestinais, reduz a inflamação e aumenta a longevidade. O principal, emagrece e muito, como vários dos nossos clientes que perderam de 10 a 40 quilos. Pessoas aqui do YouTube, igual você que está me assistindo. Segundo passo é você basicamente começar a colocar mais alimentos que são antioxidantes naturais, que vão combater todo o estresse oxidativo do seu organismo, alimentos que modulam o sistema imunológico e reduzem o estresse oxidativo. Vamos lá. Peixes gordurosos, sardinha, salmão, peixes de modo geral. Essa gordura do peixe abaixa o colesterol ruim. Tá tudo bem. Azeite de oliva extra virgem. Abaixa o colesterol ruim, aumenta a longevidade. Cúrcuma com pimenta do reino. Reduz a inflamação, reduz citocinas pró-inflamatórias. Pode colocar ela como tempero. Frutas vermelhas de modo geral, elas melhoram o transporte de oxigênio sanguíneo, sem falar também de todas as folhas verdes. Tudo que é folha verde você pode colocar na refeição como rotina, no máximo, uma quantidade grande. Couve, brócolis, se você soltar muito pum, reduz o brócolis. Couve, brócolis, espinafre, folhas verdes, um montão. Legumes de modo geral, mas sempre comece consumindo sua alimentação pelas folhas verdes. E depois a proteína e depois o carboidrato. O ponto aqui é, quanto mais natural, mais o organismo não vê como agressor, não inflama, ajuda a sua saúde. Quer aprender a emagrecer no passo a passo? Você pode assistir este vídeo que vai ajudar você com toda certeza. Você vai emagrecer e vai dar tudo certo. Ou você pode assistir este vídeo que vai te explicar quais são os 3 piores alimentos que você tem que evitar sempre na sua rotina. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de compartilhar com a família e amigos. Contem comigo. Até a próxima.